Meu nome é Geraldo, 37 anos, solteiro, artista plástico e diretor do Ministério Pessoal da Igreja Adventista de Portão, Lauro de Freitas 2, região metropolitana de Salvador. Minha história poderia ser como outra qualquer, se a vida não me mostrasse logo cedo que a trajetória não seria assim tão fácil. Tudo começou em minha vida quando eu tinha 13 anos de idade. Eu era um adolescente normal, andava, brincava, ajudava no orçamento familiar, vendia picolé, sonhos e outras coisas mais. Justamente quando eu estava voltando de uma dessas vendagens, eu cheguei com muita dificuldade em casa, sentindo muita dor no meu pé direito. No dia seguinte, o pé estava muito inchado e aí começou a minha trajetória, indo para vários médicos e a princípio eles não descobriam do que se tratava. Então, passando alguns anos, a doença já havia passado para outras partes do corpo, como a outra perna, joelhos, e assim eu já não estava andando mais normalmente, estava andando muito pouco. E foi nessa época que eu fui internado no Hospital das Clínicas e ali, depois de uma série de exames, descobriu-se do que se tratava. E justamente o laudo médico foi que eu tinha artrite e que o quadro já era irreversível e que dali em diante eu ia perder os poucos movimentos que até então eu tinha. Então, retornar para casa começou o meu desespero, porque eu não conseguia me ver ali naquela situação, sendo que eu tinha atividades normais, brincava, jogava bola com meus colegas, e era difícil ali eu ver eles fazendo isso, enquanto eu estava ali, naquele sofrimento. Por não ser religioso na época, eu achei que seria o fim de tudo para mim. Muitos pensamentos negativos, como tirar minha própria vida. E ali a mente mergulhou mesmo em tormentos, até que um dia tudo mudou em minha vida. Quando eu recebi a visita de uma dupla missionária aqui da Igreja de Portão. Eles vieram até minha casa, trazendo minha palavra de conforto, de consolo, de esperança. Há muito tempo atrás, nós saíamos fazendo trabalho missionário, eu e o irmão Patrocínio, e eu era diretor da Igreja de Portão. E nós saíamos toda a tarde, né, fazendo trabalho missionário, visitando. Entramos, falamos com o Geraldo, conversamos com ele, perguntei: Geraldo, você gostaria de tomar um estudo bíblico? Prontamente. Tomei os estudos bíblicos com eles, consegui, pela graça de Deus, visualizar essa esperança que eles falaram. Terminados os estudos, eu abri meu coração para eles, pedi o batismo, fui recebido na Igreja de Portão, com muita alegria, com muito amor dos irmãos, aquele calor humano e cristão. E logo eu já me vi trabalhando, desenvolvendo em alguma área da igreja, juntamente com outras pessoas que me ajudaram, me incentivaram. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas que são sadias e não têm dificuldades de locomoção, não têm tanta a vontade, o desejo que o Geraldo tinha de poder realmente pregar o Evangelho. Até que um dia eu recebi o convite para me tornar líder de pequeno grupo. Aceitei o desafio e passei por alguns treinamentos e, graças a Deus, eu agradeço muito, porque a pessoa que me fez o convite foi o irmão Alex, que na época era ancião aqui da Igreja de Portão. Foi uma pessoa que eu também dei estudos bíblicos, né? Dei estudos bíblicos a ele se converteu e agora, já como ancião, ele estava ali me capacitando para se tornar um líder de pequeno grupo. Então eu vi no Geraldo com certeza um grande potencial para liderar um pequeno grupo. E ele sempre deu muito estudo bíblico e isso sempre me entusiasmou a realmente fazer dele um grande líder, e graças a Deus ele é um líder hoje que realmente nos traz orgulho, né?
e traz muitos resultados para a igreja e para o reino de Deus. O pequeno grupo foi a melhor coisa que aconteceu na igreja adventista. Não é? Graças a Deus a igreja atendeu, não é, o convite de Deus para esse momento tão sublime e especial. Antes dos pequenos grupos, a nossa média de batismo era 4, 5 pessoas. Depois que veio o pequeno grupo, a gente hoje é uma média de 25, 30 pessoas. Então foi um crescimento assustador, assim. O pequeno grupo veio realmente para somar. E quando a gente faz realmente o que Deus quer que a gente faça, a coisa funciona e funciona muito bem. Amém. O pequeno grupo tem trabalhado, se desenvolvido, conseguimos batizar 15 pessoas e hoje nós conseguimos, pela graça de Deus, formar outro pequeno grupo. Esse pequeno grupo ele é liderado por um jovem recém-chegado, o Fábio. Fábio também chegou ao pequeno grupo, foi bem preparado, o Espírito Santo preparou de tal maneira que ele hoje já faz parte da direção de coordenadores da Igreja de Portão. E ele trouxe para mim essa bendita esperança. E em pouco tempo já estava decidido ao lado de Jesus por essa calorosa visita do irmão Geraldo. Eu passei então a liderar um pequeno grupo. Como cristão hoje que sou, eu sinto que dando a minha vida para Jesus eu ainda faço pouco quando eu olho para Geraldo. O Geraldo é um exemplo de cristão. Então o pequeno grupo está sempre se desenvolvendo nesta área, em fazer com que os membros eles se desenvolvam no pequeno grupo e assim passem a trabalhar dentro da igreja. Já formamos outro pequeno grupo com pessoas que não são cristãs. Algumas dessas pessoas já estão prontas para serem batizadas. Então a gente vê que até que ponto uma dupla missionária pode influenciar outras pessoas e até que ponto o Espírito Santo pode trabalhar de tal maneira de dar um avanço, não é, tão grande e maravilhoso. É viver em pequenos grupos, esses pequenos grupos serem divididos em duplas missionárias para fazer o trabalho na conquista de almas para Jesus. E eu dou graças a Deus porque através daquela dupla missionária eu pude ver assim o cuidado de Deus, o amor de Deus pelas pessoas, inclusive no meu caso. Esse trabalho continua e com certeza muitas pessoas serão alcançadas ainda pelo trabalho das duplas missionárias.